Oi, meu nome é Marco Aurélio Gal e hoje eu tô aqui para falar sobre 3 animações em cartaz no cinema: Homem-Aranha através do Aranhaverso, Elementos e Ruby Marinho, Monstro Adolescente. Adoro assistir animação, assisti esses 3 filmes e achei que seria interessante fazer um duelo, na verdade um trielo entre os filmes, para decidir qual é a melhor animação em cartaz hoje. Vamos divulgar as regras desse trielo. A primeira categoria é personagem. O primeiro round vai avaliar quem tem o melhor design dos personagens. O segundo round vai ser sobre personalidade. A segunda categoria é universo e vão ter 2 rounds. O primeiro, o terceiro no total, sendo world building. Então, quem tem a melhor construção de universo, de onde se passa aquela história. E o quarto round sendo linguagem. Então, qual filme criou a linguagem mais interessante? E a terceira e última categoria é história, com o quinto round, que é conflitos, e o sexto e último round sendo ritmo, onde a gente vai avaliar qual filme tem o melhor ritmo. Autoexplicativo, né? Antes de começar essa estrela, eu vou falar um pouco sobre os 3 filmes. Ruby Marinho, Monstro Adolescente, conta a história de Ruby, que está na véspera de uma festa da escola, e quando vai convidar o carinha que ela gosta para a festa, ela sofre um acidente e se descobre uma Kraken, que é um monstro do mar. E aí ela continua a sua vida como adolescente com essa recém-descoberta ao longo do filme. Elementos conta a história da Faísca, que ajuda a administrar uma loja que está prestes a ser fechada, e ela recebe ajuda de um fiscal, que é o Gota, essa criatura de água. E ao longo dessa missão, os dois começam a se aproximar mais, se encantar um pelo outro. O filme é um romance, uma comédia romântica. Homem-Aranha através do Aranhaverso é uma continuação, é uma sequência de Homem-Aranha no Aranhaverso. E o filme explora a vida de vários Homem-Aranhas, de várias realidades diferentes, de vários universos diferentes, e como é quando esses universos se chocam. Tá, então vamos começar com personagens, onde a gente vai avaliar, no primeiro round, o design dos personagens. Primeiro, Ruby Marinho. Assistindo Ruby, eu fiquei muito feliz, e acho que esse é um ponto super positivo para o design, com o desenho dos personagens. Eles têm um desenho bem cartunesco, contraste do nariz com os olhos, dos rostos dos personagens, o amigo que tem uma franja que tampa o olho, e a forma como a Ruby Marinho se move também, porque ela não tem vértebras, então ela se move de um jeito bem divertido, bem estranho. Mas uma outra parte do design que eu acho que o filme perde um pouco é na textura da pele desses monstros, que eu acho que fica muito plastificado e poderia ser um pouco melhor trabalhado mesmo. Poderia ter uma textura, uma profundidade tipo de geleia, podia ter uma textura talvez ou brilhosa, e não tipo um plástico fosco, meio quase já um brinquedo real, porque Elementos tem um design um pouco genérico e repetitivo, a menininha com uma cinturinha. É uma silhueta já repetitiva, já entre os próprios filmes da Pixar mesmo. Mas apesar disso, o filme cria uma textura muito interessante para os personagens. O topete do Gota, que fica sempre se desfazendo em ondas, e a roupa que a Faísca usa, que é quase como se fosse de uma grelha. Então eles têm umas sacadas visuais que funcionam muito para criar aqueles personagens, tornar eles mais únicos, embora a silhueta deles seja um pouco genérico e repetitivo. Já o Aranhaverso, ele tem um design de personagens que é incrível. Primeiro que o filme já cria uma estética para si, eu vou me adiantar um pouco. Ele explora diferentes técnicas e cria uma identidade visual para o filme que é única. E assim, essa é a sequência, né? Então dá para dizer que é realmente transformador, porque vários outros filmes seguiram essa tendência do primeiro Homem-Aranha no Aranhaverso, e agora, na sequência, elevando esse estilo. Essa primeira categoria, Homem-Aranha através do Aranhaverso, eu acho que eu vou errar esse título algumas vezes.
é o filme que leva o ponto nesse round. O segundo round, ainda sobre personagens, vamos falar sobre a personalidade dos personagens. Vamos dar maior peso nessa avaliação aí aos protagonistas. Vamos começar com o Rubi Marinho, que tem vários personagens interessantes, com personalidades bem diferentes e específicas entre si. Eu adoro os amigos dela, eu adoro o amigo blasé, a amiga catastrófica, a outra que é uma palhaça, o velho com caranguejo eu acho super divertido, mas eles não são os personagens principais do filme. Os personagens que o filme deveria realmente investir são a mãe e a filha, a avó e a sereia. Essas são as 4 personagens mais relevantes da história, mais importantes para a narrativa, que são as relações que o filme precisaria desenvolver mais. A avó entra muito tarde no filme, eles perdem tempo com um tio inútil que não dá nada, que só perde tempo de cena, e podiam ter usado já na relação com a avó para explorar mais ainda. Então, se fosse para discutir as relações sociais da Ruby, era preferível investir mais em cenas com a Chelsea do que com os outros amigos que não movem a narrativa. Agora, Elementos. A melhor coisa de Elementos pra mim foi o Gota. Eu achei o personagem super carismático, mas eu acho que a Faísca ela já não é tão interessante assim como personagem. Ela é meio monotemática, ela é sempre só esquentadinha, porque os dois começam bem monotemático. Ele começa bem chorão e ela é só esquentadinha. E à medida que eles vão se relacionando, eles vão se transformando. Só que ele vai ganhando outras camadas e aí ele fica mais interessante, mais carismático, mais cativante. E ela resiste à mudança. Então fica mais difícil de acompanhar a transformação dela. Sendo uma história romântica, Elementos, eu acho que funciona realmente como a gente se apaixonando por ele. Muito bom eu falando isso, sendo que é uma criatura de água. É uma das melhores comédias românticas recentes, embora seja uma animação. Me fez lembrar de Intergalactic, da Netflix, que também é uma comédia romântica de animação. Homem-Aranha através do Aranhaverso também explora muito a personalidade dos personagens. A história do Miles se mistura muito com a história da Gwen, e o filme consegue equilibrar bem o foco narrativo entre esses dois personagens e desenvolver os dois e a relação entre os dois ao longo da história, apresentando também esses outros personagens que têm suas próprias personalidades, cada uma muito diferente do outro. Então, para o round de personalidades, eu vou dar 1 ponto para Homem-Aranha através do Aranhaverso e também 1 ponto para Elementos por causa do Gota. E o terceiro round é World Building. Todos os filmes se propõem criar um universo diferente, então vamos analisar como é que é esses universos que eles criam. Rubi Marinho é um monstro adolescente. Então ela é um Kraken. Só que o filme não explora muito o mundo dos Kraken. E poderia explorar melhor, assim, a diferença entre o mundo dos Kraken e o mundo dos humanos. Cabe a você derrotar as terríveis sereias. Mas as pessoas adoram sereias. É claro que adoram. As pessoas são burras. Elementos também cria o seu próprio universo. Mas tem um visual meio genérico. Ele lembra um pouco Zootopia, mas em alguns outros momentos também eles conseguem criar uma identidade interessante, como na sequência que eles vão para o mundo da água, onde os prédios são feitos de taças de champanhe uma sobre a outra, ou quando o filme começa, que é com os pais da Faísca chegando na cidade e eles carregam churrasqueiras como malas. Agora, Homem-Aranha através do Aranhaverso, e eles realmente exploram várias técnicas diferentes, a tal ponto que realmente pode ficar um pouco frenético a absorção das histórias. Nesse round de world building, o ponto vai para Homem-Aranha através do Aranhaverso. O quarto round é a linguagem do filme. O Rubi Marinho até que consegue criar uma linguagem bem interessante para o filme, usando uma linguagem bem próxima da internet, de redes sociais. Achei até interessante como todos os personagens do filme usam redes sociais
para divulgar o seu trabalho, para divulgar o seu hobby, para divulgar suas conquistas. Só que é uma linguagem que fica restrita só a algumas sequências, não é uma linguagem que faz parte do filme. E, inclusive, até um recurso que poderia ser interessante para o filme seria de usar realmente a paixão da Ruby Moon pela matemática. Ela faz isso ao longo do filme, né? Que ela faz: vou fazer comando da matemática, vamos solucionar o problema. Para resolver isso é igual com fórmula exponencial. Com a personalidade que ela tem, ela consegue solucionar os conflitos dela. E isso poderia ter explorado melhor no filme, essa questão matemática fazendo parte da estética do filme. Isso poderia ter incrementado o filme, teria tornado ele bem, com mais personalidade, ao contrário de Elementos, que eu não senti que tentou criar uma linguagem especial no filme. Então, o filme podia ter, na verdade, ele podia ter mais momentos como a cena que eles se tocam, por exemplo. Eles podiam explorar uma linguagem mais sensorial do choque entre elementos. Falando sobre linguagem, a Homem-Aranha no Aranhaverso, apesar de poder ser meio frenético, como eu falei antes, ainda assim ele cria regras, não é a troco de nada ou a troco de surpreender e chocar o espectador. Ele cria regras que ele próprio segue e, portanto, ajuda o espectador a identificar melhor o que está acontecendo. Por exemplo, o Homem-Aranha britânico que invadiu um universo porque ele tem uma estética que é claramente diferente da do resto do ambiente de onde ele está. Se o round é linguagem, o ponto vai mais uma vez para o Homem-Aranha através do Aranhaverso. O quinto round é conflitos. Vamos começar com o Ruby Marinho. Ruby Marinho me chamou muita atenção no clímax. Tinha 4 personagens em cena, as 4 personagens mais relevantes para a história e todas mulheres. E eu achei isso muito legal, que era uma história muito feminina. E eu fiquei até na dúvida se Kraken era uma metáfora para discutir a menstruação. Crescer para um Kraken gigante é uma coisa que só as mulheres conseguem. Mas funcionaria ainda melhor se essas relações fossem melhor desenvolvidas. Eu falei no começo sobre a avó entrar tarde demais e a sereia precisar de mais cenas. A gente também não sabe por que a mãe deixou o reino. Eles meio que explicam isso em falas, mas poderia estar melhor desenvolvido ali na cena mesmo. Isso soa mais como algo que você pensou depois para tentar tapar buraco, ia aprofundar mais a relação das personagens e ia trazer mais peso para os conflitos. Elementos, como eu disse, os conflitos funcionam. Os conflitos são reais, os conflitos emocionam, porque se sustenta muito no casal. Mas isso não é a única narrativa do filme. O filme tem outras narrativas. O filme, inclusive, começa na relação dela com os pais. Mas como eles precisam de tempo para desenvolver a relação do casal, a gente acaba perdendo coisas ali da relação da família que acaba comprometendo parte do filme. Porque que os pais da Faísca deixaram a Cidade do Fogo, o qual foi motivo para o avô recusar o pai. Ela fala sobre não ter visto um viveiro, mas aí quando o Gota presenteia a sua visita de um viveiro a ela, perde um pouco do impacto porque a gente não viu ela não tendo direito a ver isso antes, para aí depois, quando ela receber esse presente, ser muito mais significativo para ela e, portanto, para a gente que está acompanhando essa história também. Mas o filme não consegue dar conta de todas essas narrativas. Faltou tempo de produção para conseguir conciliar melhor e costurar melhor essas histórias uma na outra. Homem-Aranha através do Aranhaverso também tem conflitos que funcionam muito bem. O conflito entre a Mulher-Aranha, Gwen, e o pai dela é muito dramática e é muito bonita no filme. Não só como ela é representada visualmente, mas também como ela é contada mesmo nas cenas. Tem uma cena muito bonita de mãe e filho, que é o Miles. A mãe fala sobre não pertencimento. E esse tema volta depois, quando ele se sente excluído pelo Aliança dos Homem-Aranhas. Homens-Aranhas, acho que é o plural correto.
Eu diria que o conflito que menos funciona em Homem-Aranha através do Aranhaverso é o do Peter Parker, porque ele entra já quase no final do filme, e aí depois até tento sustentar um pouco da história dele com a filha, e eu fiquei, nossa, eu não quero saber disso não, volta pra história que interessa, vocês têm ainda mais 20 minutos de filme e não resolveram nada, e spoiler, não resolveram. Mesmo eles não resolvendo muito dos conflitos em Homem-Aranha através do Aranhaverso, eu acho que ele resolve muita coisa e muita coisa funciona o suficiente para poder ganhar um ponto aqui também nesse round, que eu também vou dar para o Ruby Marinho. A mãe tá com a mão da filha, que é uma monstro gigante, e ela conforta e consola a filha até ela se acalmar e se tornar quem ela era. O último round é ritmo. Vamos começar com o Ruby Marinho. Logo no começo, ele já se compromete. O filme estabelece que eles não são seres humanos, mas eles têm que fingir que são seres humanos para continuarem lá e não voltarem da onde eles vieram. Mas por que eles estão vivendo no lugar onde eles não pertencem? Então eu já sei, tá, esse vai ser o clímax do filme, esse vai ser o final. Eles vão deixar de fingir que são humanos. Então você já sabe o que vai resolver logo no começo. Embora ele seja realmente um filme divertido. Eu realmente gostei de Ruby Marinho. Ele só é um pouco genérico. No cartaz de Ruby Marinho você pode ver dos criadores de Shrek e Como Treinar Seu Dragão. Nos cartazes dos outros filmes da DreamWorks não vai ter dos criadores de Ruby Marinho. Vai ficar igual Turbo. Já Elementos tem um ritmo bem legal. Ele pode não exatamente conseguir conciliar as duas histórias narrativas, mas o filme entende muito bem a duração de uma cena, que é o que faz os conflitos funcionarem, que é o que faz as relações darem certo e o filme funcionar como uma comédia romântica. Mas se conseguisse costurar melhor essas histórias, realmente seria um filme mais memorável e poderia ser, além de uma comédia romântica, também uma história sobre culturas diferentes. Que o filme meio que tenta contar uma história sobre culturas, mas meio que atrás de uma desculpa de qualquer um pode se identificar nesses personagens universais. Que aí eu acho que acaba, inclusive, desmerecendo o filme um pouco, porque você perde um pouco da representatividade cultural daqueles personagens. E em vez disso vir visualmente com um recurso interessante de elementos se contrastando, acaba ficando com um recurso visual que você já viu antes em outros filmes, inclusive da própria distribuidora, da própria Disney, como Zootopia. E Homem-Aranha através do Aranhaverso tem muito senso de humor, tem muita personalidade, as sequências de ação são muito boas, são muito elaboradas, mas ele é muito cansativo. Uma animação com mais de 2 horas, o filme, se não me engano, tem 2 horas e 20. Para uma animação que, inclusive, não tem fim, você termina o filme sem saber como aquela história vai terminar. Assim, eu vou ter que vir aqui amanhã para ver a parte 2. Se o round é ritmo, o filme que melhor entende o ritmo e melhor entende a duração das cenas é Elementos, que leva esse ponto. O que deixa o nosso ranking final com, em terceiro lugar, Ruby Marinho com 1 ponto. Em segundo lugar, Elementos com 2 pontos. E em primeiro lugar, Homem-Aranha através do Aranhaverso com 5 pontos. Eu, na verdade, tinha pensado em fazer esse vídeo comentando Ruby Marinho e Elementos, porque acho que os dois são mais comparáveis entre si. Mas daí eu deixaria de falar de Homem-Aranha através do Aranhaverso, que é o meu filme preferido e é muito superior aos dois. Inclusive é o meu filme preferido do ano até agora. É um filme que já ganhou fãs, assim, apaixonados e é um grande candidato a várias categorias do Oscar, eu diria. Não só filme de animação. E que também prova como o subgênero de filmes de super-heróis ainda tem fôlego, apesar de fracassos como The Flash e Quantumania, e reflete mais ao quão esse público é crítico e exigente do que exatamente a esse gênero já não emplacar tão bem quanto antes. Porque quando os filmes passam no crivo desse público exigente, os filmes são super celebrados, que é o caso de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Se você tiver sugestão de algum vídeo, é só comentar aqui. E nos vemos na próxima. Tchau, internet!